1 Samuel capítulo 13. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 homens em Micmas e na montanha de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal. Ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre a mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. E outra companhia subiu pelo caminho de Bet-Horon. E a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeborim, na direção do deserto. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo o Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua orelha. E a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as agrilhas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel capítulo 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas ao filho de Saul, ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de
Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar, a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda. Era o nome de uma Bozes e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que ele levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos. E isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas, e que tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás deles. E subiu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai, e eis que Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se juntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. E ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso, todo o povo se abasteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comeu hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus.
Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu ao extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os decolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: Aleivosamente procedeste, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, e seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los, até que amanheça o dia, não deixemos deles um só homem. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva a Israel, que ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação a Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava, exaustava castigo. E feriu aos amalequitas, e liberou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isbi, Malquisua, e os nomes de suas filhas eram estes: o da mais velha, Merabe, o da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso, Saul a todos os homens, valentes e valorosos que via, os agregava para si. 1 Samuel capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá.
Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Revirando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag:
Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel.